Alô, amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, Fórmula Truck. Segurança nas pistas. Os carros do Museu do Automobilismo acelerando. E, como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos com a nossa visita à Fórmula Truck. Neuza, vamos falar um pouquinho da história. Como começou a categoria, quando começou, como surgiu a ideia? Pois é, em 1986, o Aurélio participou de uma corrida de caminhão, que era a Copa de Caminhão, primeira que foi feita, e como piloto, né? E nesse dia, o organizador do evento acabou sofrendo um acidente com o caminhão, que não tinha nenhum preparativo de segurança, nada, e ele morreu. Aí, lógico, a CBA caiu em cima e cortou toda a possibilidade de ter novas corridas. Isso foi em 86. De lá para cá ele começou a vir estudando uma maneira, construindo Santo Antônio, e em 94 ele apresentou esse caminhão para a CBA. E eles aprovaram. Em 95 a gente fez um ano de apresentação em alguns autódromos, e em 96 a categoria foi reconhecida pela CBA. Aí já começou a fazer parte de um calendário com apoio da federação, da confederação. No começo eu entendido que eram caminhões adaptados para a pista e depois eventualmente fizeram carros de corrida. Como foi essa transição? Exatamente. A primeira que teve, no caso que foi com o Jefferson, era um caminhão normal, quem vinha se inscrevia e corria. Coisa de maluco, porque um caminhão correr é complicado. E o Aurélio foi transformando esse caminhão, ele fez um caminhão totalmente seguro, com o Santo Antônio, que existe até hoje. Você vê, já naquela época, um caminhão totalmente seguro. Hoje eles já são todos adaptados, tem as mudanças, as cabines porém iguais, porém são diminuídas. Hoje a gente pode dizer que é um caminhão realmente de competição. Daqui a pouco a gente vai conhecer toda a estrutura, como funciona a Fórmula Truck hoje, no ano final de 2011, mas certamente tiveram muitas dificuldades no começo. Fala sobre as maiores, né, nesse começo da Fórmula Truck. Pois é, quando se falava em caminhão de corrida, todo mundo se assustava, que louco, isso não existe, não pode ser. Então as maiores dificuldades foram patrocínio para a categoria. Na época nós tínhamos uma transportadora e o Aurélio foi tirando os caminhões de transportadora para se transformar em caminhão de corrida e trazendo amigos, caminhoneiros mesmo que queriam participar disso. Então não tinha nada assim, não existia piloto na época para correr. Eram caminhoneiros que gostavam de automobilismo, só isso. Então uma dificuldade muito grande de ter alguém que acreditasse no sonho dele, que todo mundo achava que era uma coisa de louco, imagina, maluco. Nós tivemos a sorte de estar com a Petrobras, que apoiou, e a Bridgestone, que são nossos parceiros até hoje. Então, desde o início, acreditaram no projeto dele, mas tudo era muito difícil. Chegar num autódromo e falar que ia correr caminhão, a gente era barrado. Interlagos era a coisa mais difícil conseguir correr. A gente, com muito sacrifício, a gente conseguiu correr 2, 3 anos depois. Então, teve muita dificuldade. Mesmo porque ninguém entendia de automobilismo, nem o Aurélio, ninguém, não tinha assim uma pessoa que falasse, não, essa pessoa entende de automobilismo, ninguém entendia disso. E para chegar onde nós chegamos, ele tinha muita visão do futuro, né? Ele era uma pessoa totalmente, era um sonho que ele vivia 24 horas por dia pensando nos caminhões, em como fazer, em como melhorar, em segurança, e em quem buscar para patrocinar a gente. No início, acho que só nós que vivemos mesmo, a turma que está desde a antiga, sabe como foi difícil. Todo esse período de dificuldade no começo, o público tem entendido que nunca foi dificuldade de lotar as corridas. Continua até hoje. Esse ano que passou, quase 1 milhão de pessoas assistiram ao vivo as corridas da Fórmula Truck. Imagino que no começo também, quando tinha ingresso, estava vendido. Exatamente. A única coisa que a gente não teve dificuldade nunca foi com o público. Nós tínhamos, para ser sincero, eu acho que em algumas praças tinha mais público do que hoje. Você não acredita, mas era uma febre. Quando a gente falava em corrida de caminhão, todo mundo ia ver, porque era uma novidade. Então, e era assim, as pessoas iam doidas para ver batidas, né? Como é até hoje. Mas
era impressionante a quantidade de pessoas que a gente punha dentro de um autódromo já naquela época. 96, 97, como eu falo, tem autódromos que, tipo Tarumã, a gente tinha muito mais público que hoje tem no Velopark, no Guaporé, era assim, paixão mesmo das pessoas, muito caminhoneiro. Eu costumo dizer que o nosso público mudou um pouco o alvo, o foco mesmo, porque como era um esporte para o caminhoneiro, nossa, então você via muita família, muito caminhoneiro mesmo. E agora, Neuza, hoje tu tá no comando desse navio, digamos assim, mas no começo foi assim também? A Neuza, esposa do Aurélio, sempre confiou? Algumas vezes disse, esquece isso e vamos continuar a nossa empresa. Pois é, eu confesso que no comecinho, assim, logo no primeiro ano, eu fiquei meio assustada, né? Porque nós tínhamos a nossa vida normal, uma transportadora, trabalhávamos juntos já. E quando ele começou a tirar os caminhões, eu falei, meu Deus, o que vai ser de nós se isso não der certo? Realmente eu cheguei a falar, mas ele era focado nisso e ele dizia para mim, confia em mim que vai dar certo. E aí eu embarquei junto e trabalhamos muito, mas muito, assim, a gente não tinha sábado, domingo, feriado, sempre trabalhando. E todo o dinheiro ganho na categoria era investido na própria categoria. Então, tinha que dar certo. Tinha, porque era uma coisa que ele fazia com garra, com vontade e acreditando naquilo que ele estava fazendo. Eu vi um discurso teu na entrega do Capacete de Ouro, quando perguntaram sobre o segredo, falou muito trabalho e se vê, se nota todo esse trabalho. Agora, eu visitando aqui a Fórmula Truck, eu vejo que é um bem familiar o ambiente aqui. Isso também faz parte desse segredo de ser uma grande família, talvez? Eu acredito que sim. Eu sempre teve presente meus irmãos do Aurélio. Hoje tenho os meus filhos, continuam aí, estão meus irmãos, agora estão vindo os sobrinhos. Então, realmente é uma empresa bem familiar. Tem muito funcionário que começou com a gente, que já era da transportadora e continua, tem 20, 25 anos junto com a gente. Então, você vê que nós somos uma família. Eu acho que, à medida que as pessoas começam a frequentar a Fórmula Truck, os bastidores, que eu digo, ela percebe que existe uma união, a disputa mesmo é só na pista. Eles são todos amigos, a gente frequenta a festa junto, então é uma família realmente. Eu acho que essa essência a gente não pode perder, não. Vamos agora dar uma voltinha e tu apresenta para o público o que é a sede aqui da Fórmula Truck. Vamos lá. Vamos lá dar uma olhadinha. Agora chegou a vez do segmento Maquineta do Tempo, que fala sobre a história do automobilismo brasileiro. Foi um passo também para que nós fôssemos estabelecendo no Brasil um novo patamar em cima dos carros de competição de época. Já temos, ao longo dos anos, organizado e participado de inúmeros eventos, sempre com os carros andando. O que nós mais preferimos é levá-los em autódromos, com segurança, e mostrar esses carros roncando e girando rápido. Não posso esconder que minha paixão inicial sempre foram as carreteiras, já que nesta cidade de Passo Fundo tinha 6 pilotos, e então foi, eu diria assim, uma alavancagem inicial, e especialmente a partir de 1996, quando eu reuni, na ocasião, 16 antigos pilotos e preparadores. Eu tive muita emoção naquela época, e não sei, alguma coisa me movimentou, mexeu com a minha pessoa, e eu acabei iniciando a partir de então um trabalho sem parar. Logo após o intervalo, continuamos com Fórmula Truck.